Olá, amigos. Boa noite a todos. Meu nome é Agnaldo. Nós vamos fazer a reflexão do tema Orai, vigiai para não cairdes em tentação. O tema que seria explanado em palestra pública na terça-feira, dia 7/4/2020. Porém, como nós estamos atravessando um processo de aprendizagem coletiva, nós estamos fazendo os estudos através de áudios ou vídeo. Neste caso, áudio. Nosso dispositivo midiático nos permite a gente trabalhar, a distância física com certos artefatos tecnológicos. Claro que a tecnologia ajuda, mas não encurta a distância entre pessoas, mas neste momento a distância é necessária pelo o momento que nós estamos vivendo. Dentro desse processo, nós vamos buscar no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33, a reflexão da noite. Porém, para ajudar no embasamento, nós vamos no livro Boa Nova, que é um livro escrito por Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 21, intitulada, a lição da vigilância. Também o Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 42, e capítulo 26, 41. Todos eles nos remetendo ao tema orai e vigiai para não cairdes em tentação. Nós vamos também no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, extrair da lição 87 com o título Olhai, a reflexão mais aprofundada desta exposição de ideias. Vamos fazer uma leitura breve e depois refletir sobre certas questões que nos é apresentada. Olhai, vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque não sabeis quando chegará o tempo. Isso foi gravado por Marcos, capítulo 13, versículo 33. E Emmanuel faz a seguinte reflexão. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Aqui Emmanuel já chama atenção, que nessa fórmula nós precisamos atentar aos recursos da vigilância, da reflexão e análise. Ou seja, analisar as questões que nos envolvem, refletindo maduramente, vendo os opostos, as questões que vão chegando a cada instante. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai, sem meditar a complexidade e extensão. Falamos muito em orar e vigiar, mas a gente não reflete na complexidade dessa questão e a extensão do assunto, É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Ver os fatos, compreender os fatos, nos faz entender a situação. Como estamos vendo, como estamos analisando, como estamos refletindo, qual é a complexidade da situação que nos envolve neste momento? Ou quais são as complexidades que nos envolvem a cada momento da nossa existência?
Quantas situações já vivenciamos até hoje, do ponto de vista em que nós nos entendemos com capacidade de discernir a própria vida. Ter esse entendimento é imprescindível para que a gente consiga superar as nossas dificuldades, as nossas necessidades e caminhar com mais segurança, né? O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável. A perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, ver, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Olha a sequência. É preciso olhar, isto é, examinar. Examinar é a gente buscar compreender, né, cada item que compõe a situação, pedacinho por pedacinho. Ponderar, pensar, medir, classificar, né, fazer aquilo que é necessário para que a gente tenha uma perfeita compreensão e refletir, né? Voltar o pensamento naquela situação que está nos envolvendo a cada momento, a cada instante, principalmente nessa que estamos vivenciando coletivamente. Isso tudo numa sequência para que a gente possa ter uma vigilância mais completa. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Discernimento. Nós podemos compreender discernimento como a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Nesse momento nós estamos precisando muito de discernimento, de fazer essa separação do certo do errado, do joio do trigo, como ensinou Jesus. De fazer avaliações das coisas que vão chegando até nós com critério e bom senso, com clareza. Somente assim nós vamos compreender as situações que nos envolvem. Hoje nós vivenciamos, né, no mundo da velocidade da comunicação, né, e da mídia. Temos muitos meios, né, tecnológicos que nos acessa, nos coloca numa rede, conectados, interconectados, né? E nesse mundo midiático a gente recebe milhares de informações ao mesmo tempo. O que é certo, o que é errado? Qual é o critério que eu busco para avaliar essas informações? O que chega a mim tem uma carga emocional, um apelo emocional? O que essas informações despertam na minha intimidade? Quais são os sentimentos que eu emito? Quais são as emoções que me faz agir naqueles momentos que eu recebo essas informações? Como é que eu vou conseguir estabelecer um equilíbrio de pensamento, sentimento, emoções, de humor? Nosso humor, ele se altera muito com essas coisas que vão chegando. Por isso a gente tem que ter uma capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com critério. Eu gostaria de lembrar uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, a pergunta 625, que Kardec pergunta aos espíritos: qual é o guia e modelo que Deus tem dado à humanidade? E os espíritos respondem: veja, Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo.
Nele nós temos a possibilidade de caminhar com segurança, extraindo dos evangelhos que ele nos trouxe o material que permitirá a gente ter bom senso e clareza e de conseguir fazer uma boa separação do que é certo e do que é errado. E avaliar com critérios. E os critérios aqui, gente, são as leis divinas, os evangelhos de Jesus. Aí nós vamos ter condições de receber essas informações, receber todo o material que nos chegam e avaliar, discernir, separar. E recorrendo a Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muitas coisas que nos chegam nesse momento nos é lícito. Mas será que tudo nos convém? Será que a gente tem necessidade de ficar buscando? E mesmo dentro daquilo que nós temos mais interesse, será que tudo que buscamos dentro do recorte do mais interesse é necessário? Vamos a Paulo de Tarso de novo. Analisai tudo e retende o que for bom. Nesse momento, a sugestão é buscar aquilo que for bom. Bom no sentido daquilo que vai trazer paz para o espírito, que vai trazer luz para a nossa mente, discernimento para a nossa alma. E isto só vamos encontrar em Jesus, sem ser dogmático, sem ser, como se diz assim, fanáticos. Mas em Jesus nós vamos encontrar o critério verdadeiro do bom discernimento, porque em Jesus está a síntese das leis cósmicas que regem a vida em toda parte, nos universos infinitos. Prosseguindo com a leitura. O discípulo não pode guardar-se, defender simultaneamente o patrimônio que lhes foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Estender a visão psicológica para penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos é uma prerrogativa que cabe a todos nós. Psicologicamente, nós estamos falando de pensamento, sentimento, emoções e tudo isso derivando o nosso comportamento. Quando esse mundo de informações chegam até nós, o que é que isso desperta na nossa intimidade? Que tipo de ação e reação com mais frequência nós emitimos? Como tem sido o meu comportamento? Honesto? Estou falando de honestidade íntima? Com medo? De insegurança? Incerteza? Falta de fé? Esses são comportamentos emitidos, reações emitidas que nós deixamos transparecer na nossa vida. Nós estamos tendo segurança, confiança? Será que tudo aquilo que estamos extraindo da doutrina dos Espíritos estão abalizando os nossos comportamentos neste momento? Como Paulo de Tarso disse, tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece nesse momento são as leis divinas, o Evangelho de Jesus, a plena conexão com Deus através do Cristo. Nesse momento, a gente amplia nossa capacidade de percepção. Mentalmente, a gente consegue fazer
um apanhado de tudo que nos envolve, que é externo. Inconscientemente, nós emitimos uma reação. E se o Cristo está vivo dentro de nós, se o Cristo está vivo dentro da nossa vida, os seus evangelhos, os seus ensinamentos emergem inconscientemente e nos dará a possibilidade de avaliar as questões que chegam até nós com atenção. Atenção. Atenção é concentração da atividade mental sobre um objeto determinado ou uma situação qualquer. Se temos na nossa intimidade essa conexão crística e essa possibilidade de verificar com clareza e discernimento as questões que vão nos chegando, nós vamos fortalecendo a nossa atuação na vida. Prossigamos. Olhai o trabalho de cada dia. O que nos acontece a cada dia? O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessário ao nosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que nos lançam ao centro da alma. Fixai as circunstâncias, observando as sugestões que nos lançam ao centro da alma. Toda circunstância que nos envolvem, vai sugestionar o centro da nossa alma. Isso é uma questão energética, de vibração, de sintonia, de ressonância, de sincronicidade. O trabalho de cada dia, o serviço comum e as relações afetivas. Tudo isso vai lançar sugestões em nossas almas. E as diversas outras circunstâncias, que vão acontecendo na nossa vida, na vida comum para todos nós. Como reagimos a essas sugestões? Como marionetes, autônomos, autômatos, que eu quis dizer? Ou como um ser pensante, capaz de discernir, capaz de avaliar aquilo que começa a emergir em termos de emoção, em termos de sentimento. Mais uma vez nós voltamos ali, medo, insegurança, incerteza, ou confiança, fé, conexão divina. Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que permutam impressões conosco, em silêncio. Na casa sentimental, na casa emocional, na casa mental do pensamento, muitas inteligências invisíveis permutam conosco as impressões no silêncio. Sintonia. Atraímos para o nosso campo íntimo as mentes e os corações que estão na nossa frequência, que pensam como nós pensamos, que sentem como nós sentimos, que busca viver a vida como nós vivemos. Neste momento é necessário a gente voltarmos ao Cristo, que é o nosso guia e modelo. Pergunta 625. E não atribuir a outros
essa capacidade de nos guiar e de modelar um comportamento no qual devemos nos colocarmos em sintonia. Jesus é o nosso guia, ele deverá nos conduzir, ele deverá nos apontar o caminho, ele deverá nos levar ao Pai, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E é o seu comportamento que deve ser o modelo do nosso comportamento. E é esse modelo de comportamento que nós podemos aspirar nessa humanidade na qual estamos vivendo. Essa é a fala dos Espíritos para Allan Kardec. Detendo-vos na apreciação do dia, seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Nosso dia, nosso tempo, são profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Orai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis pronto a vigiar e orar com proveito. Repetindo, orai. Não, olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis pronto a vigiar e orar com proveito. Antes da oração e da vigilância, o olhai, que em outros textos Emmanuel vai chamar de atentai, de vigilância. Esse atentai, esse olhai, o refletir, o ponderai, nós vamos colocar em um outro texto, Emmanuel coloca para a gente como vigilância, que é o ato ou o efeito de vigiar. É o estado de alerta, de atenção de quem age, com preocupação para não correr risco. Dentro desse processo de vigilância, que finaliza esse texto do Emmanuel, nós vamos pegar uma frase curta do livro Boa Nova, que Jesus fala aos seus discípulos no momento que ele pede vigilância para eles, Ele estava anunciando aquele processo pelo qual ele iria passar, pelo martírio da cruz. Ele estava com Pedro, João e Tiago no horto, quando ele anuncia lá em Marcos, que neste momento ele deveria passar pelo processo de julgamento, condenação, crucificação e morte. E Jesus coloca o seguinte: amados, não importa que eu vos... Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não choquem a vós e a vos confundir o entendimento. Repetindo, achei que não ficou bom a leitura. Amados, importa que eu vos esclareça o coração, a fim de que as horas tormentosas que se aproximam não cheguem a vos confundir o entendimento. Essa frase, ela vai nos remeter, juntamente com essa explanação, ao momento atual no qual nós estamos vivendo. São momentos tormentosos, são momentos de bastante conflito, são momentos de divergências, de convergências também. São momentos de inseguranças, de incertezas. Jesus tinha plena consciência que ele deveria passar por tudo isso. Nós
sabemos que a humanidade está no processo de transformação moral e que as leis divinas atuam incessantemente. Uma epidemia, uma pandemia virótica, bacteriana, ou seja lá, de qual outros elementos biológicos e químicos, guerras, terremotos, maremotos, sempre houve na história da humanidade. Sempre houve. Como nós passamos por esses processos? O que eles nos ensinam? O que eles nos conduz? A grande questão do texto, refletindo neste momento no qual estamos vivendo, é: orai e vigiai para não entrardes em tentação. Quais tentações poderíamos entrar nesse momento? Desespero, loucura. A gente sabe que muita gente pode atentar contra a própria vida, autoextermínio. Muita gente pode chegar a uma condição de distúrbio mental, emocional, cair num ramo psiquiátrico, depois ter que fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, acompanhado de terapeutas, médicos, fazer uso de remédios. Muitas pessoas se desgovernam emocionalmente, vai para os alcoólicos, para a drogadição e outras fugas, A recomendação é: observai bem essa situação. Analisai as circunstâncias. Seja vigilante. Esteja conectado com Deus, com Jesus. Tenha atenção e discernimento. E confiança. Confiança no Cristo Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta, que está no controle de tudo que ocorre na nossa humanidade. Haroldo Dutra Dias, num outro estudo que ele fez, ele faz a seguinte questão: será que Jesus está passando pelo seu primeiro processo de transformação moral de um planeta? Será que ele é marinheiro de primeira viagem? Será que ele está conduzindo esse barco planetário pela primeira vez? O próprio livro A Caminho da Luz de Emmanuel nos fala que Jesus compõe com uma equipe de espíritos angelicais a direção do sistema planetário no qual nós estamos inseridos. Jesus já era um espírito crístico antes da formação do nosso planeta. Com ele conectado, ou se nós conseguirmos nos conectarmos a ele, nós vamos sim orar e vigiar com muito mais clareza e possibilidades. Mas antes do orar e vigiar, nós estaremos atentos, vigilantes. Nós estaremos buscando compreender essa situação como um processo evolutivo, coletivo e individual. Essa pandemia virótica não é a primeira. E se bobear, não vai ser a última. Mas quantas dificuldades e necessidades nós já passamos na nossa vida, na nossa encarnação, que tem o mesmo significado do que essa pandemia virótica. Convido a todos a refletir um pouco. Peço desculpas se eu tropecei em algumas palavras, mas é uma experiência, de estar gravando um áudio, falando para muitas pessoas sem que elas estejam presentes. Às vezes a gente engole uma palavra, fala uma equivocadamente e tudo mais, mas o convite que a gente faz é que a gente pense, acima de tudo, que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Biologicamente falando, espiritualmente falando.
E no controle do nosso sistema planetário está Jesus com uma equipe de espíritos crísticos. E na direção do nosso planeta está Jesus com uma pleiade de espíritos angelicais que dirige cada nacionalidade, cada estado, município. O Brasil tem Ismael e uma falange de espíritos superiores. Quando a gente vê o estudo que o Marco Túlio fez a respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, e ele vai dar sequência, a gente vai ver que Jesus e Ismael, eles coordenam todas as grandes situações e eventos que conduziu o nosso planeta, o nosso país, ao panorama no qual nós nos encontramos. Confiança plena, para que tudo seja conforme as leis divinas. Atentai, atenção, discernimento, vigilância, para que a nossa oração seja com mais conexão com Deus e possamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos nesse processo todo. Muito obrigado, muita luz e muita paz a todos.